Glórias a Deus. Diga comigo assim: ainda que o mar, bem forte, ainda que o mar tente me submergir, eu tenho um Deus que me sobe, que me levanta, que me sustenta e que me guarda. Amém? Nós temos um Deus que nos segura pela mão, que nos guia a pastos verdejantes. Diga graças a Deus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Salvador, nosso Criador. A vontade é continuar orando, louvando, né? Buscando a presença de Deus, mas daqui a pouco a gente vai orar mais, daqui a pouco a gente vai louvar mais. Mas eu tenho um recado muito especial para entregar para você. Amados, já rapidamente nós vamos abrir Abacuque capítulo 3, versículo 2. Amados, nós estamos dando início hoje, aqui na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus em Pato Branco, assim bem como também em Guarapuava, também em Pitanga e também União da Vitória e São Mateus do Sul. Nessas 5 cidades, né, nessas 5 regiões, nós pastores dessa região a qual acabei de mencionar, nós estaremos em um grande propósito de jejum e oração, e toda a nossa igreja estará envolvida, amém, gente? Se você está em casa, você já fique sabendo, guarde no seu coração esse projeto. Todos que quiserem participar, eu estou entregando aqui na igreja, eu vou falar para você aqui, eu vou entregar um impresso para você como esse daqui, e nesse impresso que eu vou entregar para vocês, você vai colocar todas as causas impossíveis que você tem na sua vida. Pastor, eu tenho um filho que, olha, aquele ali é só o Senhor para trazê-lo de volta. E diga comigo então, bem forte, então, estamos bem. Se é só o Senhor, agora se não tem jeito para Deus, aí não dá, não tem o que fazer. Mas se Deus tem jeito, meu irmão, com Ele tudo pode. Com Ele não tem nada mais ou menos, Ele faz tudo perfeito. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse propósito comigo de jejum e oração. Começamos hoje, nós vamos clamar a Deus até o dia 30 do mês 7, estamos terminando hoje, dia 30 do mês 6, e vamos até o dia 30 do mês 7, final de julho, nós vamos clamando, jejuando e orando pelas causas impossíveis. Quais causas impossíveis? Eu preciso explicar para você o que está acontecendo. Pastor, na verdade acho que eu posso até dizer para você, não há necessidade nem de explicar. Quem tem visto dias maus na sua vida aí? Tem visto dias maus? Precisa explicar sobre isso nos dias atuais? Não. Então o Senhor me deu uma palavra, a qual nós vamos findar durante todos esses 30 dias, baseado neste estudo de hoje. Abrindo comigo Abacuque capítulo 3, no versículo 2, onde nós vamos dar o pontapé inicial. Vamos abrir aqui, deixa o pastor abrir também aqui na minha Bíblia, Abacuque capítulo 3, é bem fácil de encontrar. Você conhece o livro de Gênesis? Quem conhece, diga eu conheço. Não conhece? É o primeiro livro da Bíblia. Você conhece o último livro da Bíblia? Qual que é o último livro da Bíblia? É o Apocalipse, né? Então está bem fácil de encontrar o Abacuque. O Abacuque fica entre Gênesis e Apocalipse, amém? Ajudei bastante ou não? Ajudei? Não ajudei não? Vocês não estão felizes não? Tá tudo quentinho aqui, né? Vocês estão quentinhos aí ou não? Tá frio aqui na região, né? Mas o ar está esquentando a gente aqui. Então tem que estar cheio de fé. Hoje, quem dormir no culto hoje paga o café. E o café colonial. Quem gosta de café colonial aqui? Queijinho, presunto, uma marmelada. Olha, uma chimia, né? Vocês chamam de chimia, não é doce, né? É chimia, né? Então quem dormir hoje vai ter que pagar o café. Em casa também. Quem sair da frente da TV agora vai ter que vir pagar o churrasco para nós aqui. Diga amém. É brincadeira, mas o intuito é que você dê bastante atenção e não deixe nenhuma distração tomar de você o que Deus quer. O Abacuque, ele chega no capítulo 3, versículo 2, e ele vai fazer uma oração. E nessa oração, ele confessa o seu coração a Deus, ele abre o seu coração a Deus, e ele faz algumas menções ao Senhor. Para a gente poder fazer a leitura, eu vou comentar um pouco antes, tá? O livro de Abacuque, ele é um livro bem curtinho. Se você pegar, por exemplo, ali, se você tiver 15 minutos, se você faz uma leitura boa, 15 minutos você lê todo o livro de Abacuque. É um livro bem curtinho. Se você, por exemplo, na minha Bíblia tem letra grande e a Bíblia é grande também. Então, aqui para mim tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas, 5 páginas, né?
5 páginas. Não sei na sua, se a sua Bíblia é pequena, letra pequena, em 3 ou talvez 2 páginas você resolve o livro de Abacuque. A leitura desse livro conta a vida de Abacuque, não tem muita coisa acerca de Abacuque, mas ele foi um profeta no tempo de Sofonias, num tempo de muita dificuldade. Se você parar para poder ler toda a história, você vai entender que era um tempo que havia muitas calamidades. O povo estava passando fome, o povo estava vivendo uma escassez muito pesada. E foi num período em que a Síria, ela foi vencida. À época, a Síria era como se fosse o império da época era a Síria. E nesse período do tempo de Abacuque, foi quando a Babilônia venceu a Síria, se tornando então mundialmente conhecida como a maior nação de mais poder e de mais nome na época. E a Babilônia então tomando conta de tudo, entenda que eu vou lhe falar, nós não podemos entrar para falar sobre o que eles criam, sobre o que eles faziam, mas nós sabemos que Babilônia não presta, amém? Sabemos que a Babilônia não tem nada de bom para a gente lá. Só que na Babilônia eles eram tão maldosos, esses exércitos babilônicos, eles eram tão maldosos que ele fazia com que todo o povo sofresse e ficasse dependente deles. Ficasse dependendo de tudo. No entanto, que você vai ver também no capítulo 3, versículo 17, você vê o Abacuque falando para Deus: Deus, ainda que a figueira não floresça. Quem lembra desses versículos? Lembra? Nós não vamos chegar lá hoje, mas ele chega a falar isso: ó Senhor, ainda que não tenha figo, ainda que não tenha vaquinha para dar leite, ainda que não tenha gado para dar carne para a gente, ainda que não hajam ovelhas, ainda que não haja prosperidade alguma de alimentos, ainda que não haja esse tipo de provisão, porque a Babilônia está tomando conta de tudo, está dominando tudo, ele disse: eu vou confiar no Senhor, farei menção do seu nome. Irmãos, e o livro de Abacuque, se você fizer todo, a gente não tem o tempo necessário para estudar todo ele, mas se você, por exemplo, olhar com a analogia, olhando para os dias de hoje, pense o que eu vou falar para você. Nos dias de hoje não está assim também? Quem tem muito, e os pequeninhos que sofrem. Pessoas, irmão, olhando para um mundo, para um monopólio, olhando para as coisas que nós estamos enxergando, há para nós esperança, olhando com as coisas físicas que vemos, uma pandemia que vivemos, um caos financeiro no país, um caos na sociedade ao que se diz respeito à família. Hoje especificamente é culto de família. A família, meu irmão, está sendo até alvo de chacota de alguns que não creem na instituição. A primeira instituição criada foi a família. Deus criou no jardim do Éden Adão e fez a Eva para que eles formassem uma família, diga amém. Deus criou, a instituição família é criada, baseada no preceito do Senhor. Então veja, irmãos, eu não vou falar aqui, não vou dar nem ênfase para quem faz essa maldade, mas irmão, na nossa sociedade hoje, até nas escolas são ensinadas coisas, são incutidas coisas dentro das nossas crianças, para que eles cresçam com uma visão contrária da palavra, longe de Deus, afastado das coisas de Deus, achando que as coisas erradas, porque nós vivemos o século 21, significa que podemos fazer o que queremos. E é isso verdade? Não. Então nesse tempo também de Abacuque, foi um tempo também de transições e mudanças, assim como nós. Hoje nós temos uma certa liberdade, para pregar o Evangelho. Hoje nós podemos falar de Jesus onde nós queremos. Mas se você olhar, por exemplo, qualquer site que você entra na internet, hoje é o dia que nós temos que fazer menção daquela classe que é uma classe revoltada, que não gosta de crente, que não gosta de igreja, que não gosta de família. Não vou dar ênfase por falar o nome, mas você sabe o que eu estou falando. Porque hoje é o dia que se faz menção para eles. Hoje é o dia que se faz menção para quem tem essa prática. Vemos então que nós estamos à mercê de uma sociedade que é baseada por quem tem mais? Porque tem mais dinheiro, mais cacife, mais money, mais dinheiro na mão. E esse monopólio, é injetado milhões para colocarem dentro das crianças, para que eles cresçam esquecendo do que, gente? Da palavra. E nós, como família cristã, como família que guarda a palavra, nós temos que fazer a mesma coisa. Aliás, podemos estar vivendo como o Abacuque. Porque o Abacuque, ele começa a história dele, o livro dele começa no capítulo 1, ele falando: Deus, ele está revoltado. O
Quem se revolta vendo as coisas que você tem visto aí? Você se revolta? Você pode não falar, mas você não fica com uma revolta no coração? E ele vai até Deus. Ele fala: Deus, como que pode a Babilônia? Esse povo está dominando tudo. Eles são maldosos, eles roubam, eles tiram as propriedades das pessoas, das nações, para crescerem a si mesmo. Eles usam de meios mentirosos, enganosos, para poder terem mais benefícios para si mesmo, para enganarem o seu ego, sendo que eles buscam deuses que eles constroem com as suas próprias mãos, de madeira, de prata, de bronze, de gesso, seja lá o que for. E o Abacuque rasga o verbo, ele está chateado: Deus, por que o Senhor não está me ouvindo? Aí no capítulo 2, o Senhor responde o Abacuque, dizendo: olha, eu farei justiça. Você pode falar comigo? Fala comigo: Deus fará justiça. Irmãos, nunca o mal vai sair impune, nunca a injustiça vencerá a justiça, nunca o mal sobressairá sobre o bem. Pastor, mas parece que o mal está vencendo. Quem já leu em Eclesiastes, você vai se lembrar. Aparentemente a força está do lado do opressor, a força parece estar do lado daqueles que maquinam o mal. Mas pastor, olhando assim, é verdade, não estamos fugindo disso. Só que Deus, ele fala a Abacuque: Abacuque, fique tranquilo, porque todos esses que praticam tais atitudes não passarão impune. Aí então, agora no capítulo 3, aí ele se levanta e ele vai orar a Deus. E ele então agora, ele passa de um homem duvidoso, cheio de incertezas, e agora ele passa a fazer uma oração convicto da grandeza do Deus que ele serve. Irmãos, você pode falar de todo o coração, e eu peço que você, em nome de Jesus, você repita isso pelo menos 1 milhão de vezes na tua vida: eu preciso de avivamento. Você pode falar forte? Eu preciso de avivamento. O que é avivamento? Provocar vida naquilo que parece morto. Quem está vivo, diga amém. Ah, não. Quem está vivo, diga amém. Ah, tá, você que estava morto, misericórdia, né? Irmãos, estou brincando com você, até para despertar você é o que eu quero falar. Dê uma ênfase no que eu vou falar. Um avivamento, ele é provocado para alguém que está desanimado, para alguém que está desacorçoado, para alguém que está sem esperança, para alguém que já não acredita mais em nada. Pastor, o mundo é mau. É verdade, o mundo nunca vai ser bom para aqueles que amam a Cristo, porque o mundo é sujo, o mundo é mau, mas o Senhor fará justiça. E agora o Abacuque começa orando, e ele começa a falar com Deus, e é nessa palavra que nós vamos basear esse avivamento que o Senhor vai fazer em nossa vida, se nós nos colocarmos na posição a qual Ele quer. Versículo 2, deu para entender até aqui, gente? Versículo 2, nem comecei ainda a leitura, né? Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e o que, gente? E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faça o que, gente? Notifica, faça essa obra notória, notificar. Na ira, lembra-te da misericórdia. Olha para o pastor que eu vou explicar o que ele está dizendo. Ele começa uma oração agora com um coração diferente. Ele já não está mais perplexo com a maldade que ele está vendo. O mar, como nós louvávamos agora no início do culto, ainda que o mar tente nos submergir, a tua mão vem nos tirar. A tua mão vem nos tirar para que nós não morramos afogados, para que nós não nos afoguemos com a corrupção, para que nós não nos afoguemos com a mentira, para que nós não nos afoguemos com as investidas mentiras do diabo, dizendo que as coisas de Deus é uma mentira, uma chacota que tentam fazer com o povo cristão. Aí você veja, irmão, que quando o Abacuque começa a falar a Deus, ele fala: Senhor, depois que eu ouvi tudo que o Senhor falou para mim, aquele sentimento de desprezo, aquele sentimento de que parecia que o mal ia vencer a gente, que o Senhor estava errado, saiu tudo. Então, para que você possa voltar a crer, a se levantar, para que você volte a ser uma pessoa ousada diante de Deus e a não duvidar do que Deus vai fazer, nós precisamos ouvir a palavra e temê-la,
respeitá-la. Entenda que eu vou falar, ouvir a palavra não é ter medo de Deus, mas quando fala temer a palavra, é entender, porque Deus, irmão, nunca perdeu uma batalha, e nosso Deus é justo. Em oração, quando ele falava com Deus no capítulo 1, ele dizia: Senhor, o Senhor é um Deus vivo. O que ele quer dizer com isso? O Senhor não é um Deus morto, responde a gente. Você já pediu a Deus alguma vez algo que parece Deus não querer responder? Deus parece que não quer me responder. Ele chegou a esse ponto: Deus, tu não estás morto, o Senhor está me ouvindo, por favor me responde. E quando Deus fala com ele, trazendo a palavra da justiça, dizendo o que aconteceria com a maldade daqueles que o praticavam, agora ele começa a oração diferente. Quando você tem convicção, esperança em Deus, até a maneira de você falar muda. A maneira de você andar muda, a maneira de você sorrir muda. Pastor, como é que eu vou sorrir em meio a tanta desgraça, a tanta dificuldade? Quem está entendendo, diga amém, gente. Essa é uma palavra para te levantar, você não pode ficar desanimado aí não. Uma das coisas, irmão, que aconteceu com ele foi: eu entendi o que o Senhor quer de mim. Se você não entender a palavra de Deus, quando eu falo entender, não é na leitura, não é no esboço da pregação, mas se você não entende o que Deus está falando, você não a pratica e não respeita a palavra. Aliás, não respeita e não a pratica. Se você ouve a palavra e não toma uma postura, e não muda a maneira de fazer e de agir, ou até mesmo de crer, você vai continuar parado do jeito que está. Pense comigo, pastor, no Brasil tem muita gente desempregada, aí talvez você está desempregado, ou conhece alguém desempregado. O que adianta procurar emprego? Já procurei o mês inteiro, não achei emprego. Ou seja, a pessoa desanimou. Pastor, mas é que o negócio é o seguinte: já faz 1 ano e meio que está assim, já faz 2 anos que está assim, já faz sei lá quantos anos que está assim. Irmãos, o que o Abacuque está dizendo é: Senhor, mesmo que a Babilônia eles consigam nos dominar, eu sei que chegará um momento que isso vai passar. E ele fala: Senhor, eu entendi o que o Senhor me disse. Porém ele pede algo para ele pede em específico para ele e para o povo de Deus. Quem é de Deus, diga amém. O que ele pede? Qual que é o pedido dele? Senhor, por favor, traz um avivamento para a gente. Provoca um avivamento em nós. Gente, eu vou falar mais uma vez: o avivamento não se dá pelo pastor, nem pela igreja, e nem somente por você. O avivamento ele só se dá quando o Senhor vê você realmente querendo Ele de coração, que Ele é tudo que você precisa. Como nós louvávamos a Deus: o Senhor é a minha paixão. Minha paixão é o que? Eu tenho fogo, eu tenho desejo de estar com Deus. O Senhor é a minha canção, eu vivo para te louvar, para te engrandecer, eu vivo para estar perto de ti. Então nós temos que colocar na nossa vida, a base de tudo é ouvir a palavra e viver a palavra de Deus. Buscar, orar, jejuar, clamar, fazer com que essa fase difícil não venha te submergir a sua fé, mas que na sua fé em Deus, que toda a confiança que você tem venha superar qualquer dificuldade que os seus olhos enxergam. Quem está entendendo, diga amém. Com fé, tem que ser com fé. Café sem fé, café sem estar com um pouquinho de café branquinho só, você não gosta de tomar, né? Ele fica ruim de tomar um café com água de batata, né? Então o negócio é você tomar um café forte, com fé com forte, amém? Isso, fala com fé. Então nós temos que reconhecer, esse avivamento que ele está pedindo é Deus, olhando no natural, não tem o que fazer. Então faz o seguinte, pai, olha que coisa linda, paizinho querido, faz eu ter força, faz eu querer orar mais, faça com que eu tenha desejo de louvar mais, faça que eu tenha vontade de querer estar mais na tua casa, me provoca dentro de mim esse desejo de todo dia te buscar e confiar totalmente no Senhor. É o que ele está pedindo. Ele está pedindo: Deus, faz eu ter esse avivamento. Eu quero ter essa alegria de levantar 3 horas da manhã, em pleno Pato Branco, menos 1 grau. Pastor, menos 1 grau não dá. Aí não dá, pastor. Mas em outro tempo você levantava debaixo de chuva se fosse necessário. Mas quando você está desanimado, nada presta mais. E ele continua falando para a gente poder passar para outra fase. Ele fala: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio. Para aqui, preste atenção que eu vou te falar.
O que ele está querendo dizer? Vamos entender aqui uma revelação. O entendimento da letra você já conheceu, já está bem fácil, que o pastor já leu para você. Mas vamos para a revelação que Deus tem para a gente aqui. Tudo que a gente começa, quando está iniciando, como que nós fazemos? Somos eufóricos ou desanimados quando começamos alguma coisa? Apesar que nós vemos uma geração, irmão, jovens. Eu vejo um jovem, né? Eu tenho lá em casa duas jovenzinhas, uma de 15 e outra de 11, que cansam de ficar sentado. Verdade ou mentira? Eu não estou falando especificamente lá de casa, né? Estou dando um exemplo para você. Mas você vê um jovem, irmão, desanimado. Lembra quando era mais novo, quando era molecão ali, faz coisa de uns 5 anos atrás? Dê risada não, que é feio. Né? Hoje eu estou com os meus 25 anos somente. Pela fé, né, irmão? E me lembro da infância, que, irmão, se minha mãe deixasse, jogava bola o dia inteiro. Ela falou: você quer jogar bola? Então você vai carpir o terreno, vai pegar a enxada, vai arrancar os matos, você vai varrer tudo. Tinha que ir no mato, não tinha vassoura, tinha que ir no mato. Alguém fez isso? Pegar no mato, um mato chamado guanchumba. É esse mesmo que vocês usavam também? Não sei se tem outro nome, minha mãe falava guanchumba. Vai no mato, pega lá aquele matinho lá, corta lá os galhos dele, amarra num cabo e vai varrer o chão. Miserável daquela vassoura, quando eu varria, caiu um monte de folha, tinha que voltar arrancando as folhas de volta. Mas era o que tinha para fazer. O chão da casa era vermelho. Alguém já teve casa assim, com chão vermelho? Ou tem talvez? A minha mãe fazia assim, ó: depois que você lustrar todo esse piso e eu estiver me enxergando nele, aí você pode ir. Meu irmão, a minha mãe falava: se você lavar a louça e dos pratos, ou seja lá o que for que está aqui no escorredor de louça, se tiver sujo, você vai lavar tudo de novo. Então o que a minha mãe falava? O preguiçoso trabalha 2 vezes. Então, as primeiras vezes, levei nos dedos, levei uns croques da mãe, umas cintadas, umas varadas, até que eu entendi. Quando eu fazia tudo certinho, minha mãe falava: agora você pode ir. E aí, meu irmão, não tinha problema nenhum. Irmãos, por que eu estou lhe dando esse exemplo? Quando você começa a buscar a Deus de coração, que Deus lhe ensina como deve fazer, você começa a praticar a oração, praticar a palavra, a leitura. Você quer orar em todo lugar, por quê? Porque é prazeroso, você vê que tem resultado. Só que quando as coisas parecem ter um aperto, a gente esquece de como cresceu, de como você melhorou na fé, como que você alcançou milagres na tua vida. Como que foi? Foi se dedicando, foi orando, foi jejuando, combatendo pela fé. Mas como o tempo está difícil, a gente vai ficando, né, como diz um dito, né, a gente vai ficando meio, né, morno, vai esfriando, né, você vai ficando mais devagar, desanimado, e vai esquecendo. Irmãos, então o que eu queria que você guardasse? Este avivamento que o Abacuque está pedindo, ele fala assim: no meio dos anos, notifica ela. Sabe o que significa? Toda obra, quando você começa, seja ela qual for, você começa avivado, feliz, contente, querendo fazer. Só que quando chega na metade, dá um desânimo. Igual uma pessoa começa a trabalhar, o primeiro dia de trabalho, o primeiro mês de trabalho, a primeira semana de trabalho, como que é? É aquele que anda rápido, é aquele que quer fazer tudo, quer aprender tudo, quer fazer tudo, quer olhar tudo que tem, porque ele quer ser o melhor funcionário daquela empresa. Passa 1 ano de serviço, irmão. Ai, tem que ir para aquele serviço de novo. O que ele está dizendo aqui? No meio dos anos, nós chegamos hoje, especificamente, dia 30 de junho. Exatamente meio, divisão, né? Dia 30, começa dia 1º, exatamente meio do ano. Começamos janeiro de que jeito? Como que é a passagem de dezembro para janeiro, gente? Não é triste assim, pelo amor de Deus. Como que é? Esse ano vai ser bênção, esse ano Deus vai fazer, esse ano eu vou conquistar e tal, e Deus vai livrar minha família, meu marido vai para a igreja, minha esposa, meu filho. Sabe aquela euforia de começo? Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril. Me ajudem, gente? Maio, junho, nada mudou. Pastor, piorou. No meio dos anos, o que ele quis dizer? Tudo quando começa que é uma bala.
mas no meio do caminho tem gente desanimando. Quando você aceitou Jesus, quando você se batizou, pastor, eu queria estar na igreja todo dia. Se o pastor falava, gente, vamos levar comida para os moradores de rua, eu sou o primeiro aí, pastor. Ô, irmãos, eu preciso de gente para fazer a limpeza da igreja. Não, pastor, deixa comigo, eu quero ajudar. Ô, pastor, está precisando de uma oferta aí, vamos fazer isso, vamos pintar a igreja, vamos arrumar, vamos organizar. No começo, meu irmão, você quer fazer tudo para Jesus, por amor, por dedicação. Só que no meio, a gente começa a ficar desanimado. Por isso ele fala, Senhor, nós já caminhamos um pouquinho e estamos vendo muita maldade diante de nós. Pastor, sabe o que ele quer dizer? Está na hora da gente se avivar. Se você ficar só olhando para problema, sabe o que vai acontecer? Você não vai sair dele. Se você ficar olhando só para a dificuldade, você não vai sair da dificuldade. Se você viver olhando só para o pecado, pastor, eu pequei. Quem é sujeito a pecar aqui? Levanta a mão, quero ver. Só eu? Ah, todo mundo é sujeito a pecar. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo que você imaginar. Jesus foi tentado. Você acha que eu e você não seremos? Porém a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Ainda que você esteja passando o pior tempo da tua vida, peça a Deus, Deus, eu quero voltar àquele primeiro amor, me avivar, sabe, me fortalecer de verdade, querer Deus a todo custo. Se é de madrugada, eu vou orar de madrugada, se é jejuando, eu vou jejuar, se é orando, se é lendo a Bíblia, se é vindo para a igreja, eu vou porque eu quero Deus, eu quero justiça, eu quero Jesus. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender até aqui? Então a base da mensagem de hoje é: nós precisamos avivar. Não se esqueça, o temor da palavra que o Abacuque ouviu fez com que ele fizesse um pedido a Deus. Se você está ouvindo a palavra e continua do mesmo jeito, sabe o que vai acontecer? Não vai ter avivamento na tua vida, você vai continuar como está, se não é que não piora. Então quando você ouve a palavra, tem que trazer um temor no seu coração. A palavra tem que provocar você. A palavra, irmão, eu tenho visto gente falar assim, ai, porque Deus é amor, Jesus é amor, ai, Ele é bonzinho. Irmão, Deus é amor, mas Ele é justiça. Não pense que quem está andando no pecado, vai andar em pecado o resto da vida e vai passar impune. Quem entendeu, diga amém. Não pense isso. Abra comigo, por favor. Vamos rapidamente lá no livro de 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 16. Meu amigo, faça a gentileza para mim, pega aquele controle e desliga os ares ali, que eu estou achando que esquentou demais. 4, versículo 16. Amém? Por lá mesmo, por lá. Isso. 4,16, acharam? Eu vou pedir para o meu amigo também, em casa vai passar para você na NVI. Isso, vamos ler. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente nós estamos de que jeito? Sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, que são o quê? Leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Quem entendeu, diga amém. Eu coloquei nessa tradução, que ela fica até mais simplificada, a NVI, Nova Versão Internacional, mais fácil de você entender. O que o Paulo está dizendo? Deixa sempre, volta no versículo 17 para mim. O que ele está dizendo? Por fora, ou seja, externamente, olhando para a sociedade, o que nós estamos passando? Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Ou seja, o que ele está dizendo?
nós não vamos desanimar por causa da pandemia. Cadê o amém de vocês, gente? Amém? Eu não vou desanimar por causa do Covid, eu não vou desanimar por causa do desemprego, eu não vou desanimar por causa que tem um filho perdido na droga, eu vou levantar, eu vou orar, meu casamento está indo por água abaixo. Não, Deus vai levantar meu casamento em nome de Jesus. Deus vai fazer uma novidade, Deus vai avivar minha vida, vai fortalecer minha vida. Só que ele diz, ele está se desgastando, por quê? Porque externamente há um desgaste. Não há um desgaste emocional dentro de nós? Que a gente vai vendo as coisas, puxa vida, pastor, é tanta peleia, é tanta batalha, que às vezes há um desgaste. E esse desgaste vem com o intuito de derrubar você. Mas ele fala, dentro de mim, o Espírito Santo, diga amém. O Espírito Santo faz o quê? Interiormente estamos sendo o quê? Renovados, ou seja, estou tendo novidade, estou sendo avivado. Deu para entender? Vamos ler? Estamos então sendo renovados dia após dia. Aqui eu quero parar e explicar uma coisa séria. Dia após dia, aqui dá para a gente entender que há uma maneira de você olhar para o tempo, dia por dia. Pense comigo o seguinte: a nossa fé, ela não é construída em um único dia. Você vem para a igreja, escuta a palavra e você volta cheio de fé, é assim? A fé, ela vai crescendo, e você sempre cresce na fé, dia por dia, aprendendo, buscando a Deus. Então, o avivamento que nós temos que viver, ele só vai se dar se todo dia eu crescer um pouquinho. Não adianta eu querer chegar hoje aqui e resolver todos os meus problemas, mas o Paulo diz, olha, exteriormente está difícil, mas internamente, todo dia eu cresço um pouquinho na graça. Todo dia eu aprendo um pouquinho, todo dia eu estou orando um pouco, todo dia eu estou jejuando, todo dia eu estou clamando, todo dia eu estou indo na casa do Pai, estou indo louvar a Deus, estou fazendo a minha parte como cristão, como homem e mulher de Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Quem entendeu, diga amém. Então, o que nós temos que entender? Se é um tempo, significa que é um processo. O que é processo, gente? Não tem, por exemplo, assim, para você, quem gosta de comer um bolo? Quem gosta de comer um bolo de fubá, bem gostosinho, com um cafezinho preto? Mas que coisa boa, que podia ter um para a gente comer agora, né? Mas um dia a gente faz aqui um café bem legal. Mas vamos pensar o seguinte: para o bolo estar dentro do forno assando, ou melhor dizendo, para ele estar na mesa para você comer, teve um processo para ele estar ali. Sim ou não? Você teve que misturar a farinha, o óleo, o ovo, o fermento, e aí por afora vai. Por exemplo, para a casa que você mora, o apartamento que você mora, para ela estar montada, para te guardar você da chuva e do frio, teve um processo, escavação, fazer pilar, fazer ali um baldrame, fazer ali o piso, fazer as paredes, a cobertura, o forro, e aí por afora vai. Tudo precisa de processo. Já percebeu que a sua vida é um processo? Você nasce de que tamanho? Grandão, vai ficando pequenininho? Oh meu Deus, você nasce pequenininho, e à medida que cada dia passa, você vai crescendo. Apesar que tem alguns que são pequenininhos, né? Mas não é nesse sentido de tamanho, né? Mas é o sentido de que cada dia é um aprendizado. Cada dia você pode agregar um pouquinho mais dentro de você. Pastor, eu não sou muito bom com leitura. Vamos entender aqui, talvez falar, pastor, eu não sou muito bom de leitura. Pastor, eu nem ler sei. Então todo dia, irmãos, hoje, alguém falar que não, na nossa região, no Brasil, né? Falar que não pode ouvir o evangelho, irmão, olha, é quase impossível. Porque quase que 100% das casas tem internet hoje, tem ou não tem? Quase 100% das, quase, não estou dizendo que não estou confirmando, mas quase todos têm um smartphone, quase todos têm uma TV. Quem tem uma televisão na sua casa? É pecado ter televisão? Não é pecado. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não é para me assistir, mas tem coisas que vai me agradar, vai me fazer crescer. Então veja, irmãos, que a questão abordada não é somente olhar para a figuração aqui do contexto que o Paulo está dizendo. Ele está dizendo, gente, todo dia nós temos que crescer. Todo dia você tem que orar um pouquinho, leia um pouco. Todo dia tire um tempo para você ler, tire um tempo para você orar, tire um período para jejuar. Pastor, eu não gosto desse negócio de jejum não. Irmão, faça um jejum de 1 hora. É pesado fazer um jejum de 1 hora? 2. Para alguns talvez um jejum de 5 horas não seja nada.
Claro que a gente sabe que existem pessoas que não podem fazer. Aí você faz de acordo com a tua necessidade, conforme você sentir que deve fazer. Amém, gente? Mas eu tenho que todo dia crescer um pouquinho. Ou seja, se é um processo para eu continuar firme, cada dia que passa, eu tenho que me fortalecer um pouco. Por isso que o Abacuque falou o quê? O Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, no meio da tua fé, no meio hoje, talvez hoje, olhando para a tua vida, talvez agora você não esteja tão animado como você teve outros tempos. Eu termino em Apocalipse 3,16. Apocalipse, agora voltando na tradução normal. Apocalipse 3,16, vamos lá comigo. Diz assim: assim porque, aliás, vamos ler o versículo 15, 16. Eu sei as tuas obras, Ele sabe tudo sobre você, se você tem tempo para orar ou não. Ele sabe se você tem tempo para jejuar. Ele sabe se você tem capacidade disso ou não. Ele sabe se você tem tido tempo para fazer o bem. Amém? Ele sabe as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Preste atenção que isso é bem sério. O que o Senhor está dizendo? Preste atenção. Nós só temos, eu já ouvi essa expressão, tá? Tem gente quando ela passa mal, por exemplo, que ela tem a ânsia do vômito, só que ela não tem nem o que vomitar mais. Alguém já passou por isso? Passou já? Eu estou lendo a Bíblia, tá, gente? Não estou querendo escandalizar ninguém, estou lendo a Bíblia. Vamos interpretar aqui. Sabe que existem momentos que só sai só os sucos gástricos, porque já não tem mais nada de alimento dentro de você. Já aconteceu contigo isso? Já aconteceu comigo, isso é bem ruim. É horrível, na verdade. Quando você come um alimento que faz mal, enquanto aquilo não sai, não passa aquela dor, não passa aquele mal-estar, enfim. Mas eu quero explicar uma coisa, olhando no sentido do próprio exemplo de Cristo. Essa aqui, a Bíblia fala, nos ensina que é uma das cartas associadas à igreja. A igreja de Pato Branco, a igreja brasileira, a igreja evangélica. Amém, gente? Um tempo eu engoli você. Deus falando, um tempo eu engoli você. Por que ele está falando isso? Porque agora eu estou regurgitando, eu vou vomitar, porque eu não vou aceitar do jeito que você está fazendo. Você não tem prazer de orar mais, você não quer mais fazer o bem, só pensa só na maldade, falsidade, não tem prazer de vir para a igreja. Eu vou para a igreja, vou para a igreja mais um culto. Eu vou lá para mais uma campanha. Não, eu tenho que me avivar, eu tenho que me colocar diante de Deus. Essa semana que passou, eu atendi uma pessoa por telefone, e eu falei assim: o que o pastor pregou? Você lembra da mensagem? Não lembro. Eu falei: mas você veio fazer o que no culto, meu Deus? A pessoa está dentro da igreja, o pastor fica 1 hora se esguelando de pregar, o irmão está dormindo. E eu não estou falando dormindo com o olho fechado, não, está dormindo. Alguns também, né, irmão? Alguns com o olho fechado, infelizmente. Mas, irmão, dormindo espiritualmente, a pessoa está tão fria que nada para ela muda. Se a água tivesse, nossa, a chuva está subindo em vez de descer, a pessoa não está nem aí. O casamento está acabando, a vida está acabando, a alegria está acabando, a saúde está indo por água abaixo, e a pessoa está lá. Pois é vontade de Deus. Misericórdia. Então o que ele fala? Em outro tempo, você era quente, você estava comigo, mas agora, frio, não quero você não. Isso aqui é um alerta, gente. Você pode falar comigo? Deus, obrigado por esse alerta. Você já foi em algum lugar que tem aquelas plaquinhas de indicação? Perigo, não mexa, tem uma caveirinha? Isso aqui é como se tivesse um alerta para a gente aqui agora. Se você não se espertar, se você não se esquentar, Deus não quer você com Ele mais. É um alerta. Não mais estaremos com Deus se ficarmos frios. E não se esqueça, o Abacuque, ele proclamou aquela oração a Deus, ele clamou a Deus, dizendo: Senhor, eu respeito a Tua palavra, como você pode fazer hoje, eu temo a Tua palavra. E por temer a Tua palavra, Senhor, eu peço que o Senhor me avive, me levanta, para que eu possa fazer bom proveito dela, para que eu possa praticar de acordo com o que o Senhor quer. O Senhor não me quer desanimado, então eu quero olhar para o Senhor. Pastor, mas olha o que a Babilônia está fazendo. Esquece a Babilônia, irmão. Esquece a Babilônia.
Esquece, pastor, mas olha a fome, olha a pandemia. Vamos voltar a olhar para Jesus. É nele, meu irmão, que todas as coisas vão terminar. Tudo, meu irmão, depende do Senhor. É Ele que tem direito de falar o sim e o não. Agora, se estamos, meu irmão, vivendo afastados e não nos fortalecemos, eu queria ter mais tempo, mas meu tempo acabou. Eu queria falar de algumas outras coisas, mas meu tempo acabou. Se você tem visto um tempo como Abacuque viu, desanimado, triste, até reclamando com Deus por causa da dificuldade, você deve ter ouvido a palavra hoje, o Espírito Santo deve ter testificado já no seu coração, que desanimado, vai mudar nada. Igual você que está em casa. Você está me assistindo aí agora? Foca aqui em mim, por favor. Você está me assistindo na tua casa agora? Você assiste todo o programa, você assiste todo o culto. Talvez você até de uma outra denominação. Você não precisa vir aqui na Igreja da Graça. Não é uma obrigatoriedade. Mas Deus está te chamando você. Você sabe que se esfriou, você sabe que deixou de buscar Deus, você sabe que deixou as coisas de Deus de lado. É a pandemia, é a pandemia. Cuidado, cuidado, pois este alerta de Deus é: ou você se esquenta, ou eu não quero você. Pastor, a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Olha, parabéns, você está corretíssimo, a Bíblia fala isso. Só que eu pergunto para você, a Bíblia fala que a igreja é formada pelo corpo de Cristo. Você já viu, por exemplo, uma perna andando sozinha na rua? Não pense que você é igreja sozinho, sem congregar, sem buscar, sem se unir com o povo. O Abacuque, ele teve que levantar sua voz, porque ninguém mais cria. Se você deixar de crer, a tua casa vai ruir. Sua salvação está por um fio. O Senhor comprou tua salvação na cruz do Calvário. Não brinque com Deus. No meio dos anos, no meio do mês, no meio do ano 2021, busque avivamento. Busque avivar a tua fé. Comece para a igreja de volta. Me perdoe se há uma maldade minha, mas eu creio não ser. Deixe de ser preguiçoso. Deixa de olhar para as dificuldades e vamos buscar Deus. Amém? Vamos falar como Abacuque? Senhor, bem forte, Senhor, eu ouvi tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra em mim e a faça notória. Sabe o que é algo notório? Que todo mundo vai ver você diferente. Todo mundo encontrar você assim, ó. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Avivado, paz do Senhor. A paz, irmão. Hoje nós vamos para um culto. A presença de Deus vai estar em nós. A palavra vai fazer a obra de Deus dentro de nós. E o milagre vai acontecer. Pastor, eu não acredito mais. Você vai ser o Abacuque desanimado ou o Abacuque avivado? Aí a escolha é sua. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar. Eu quero ser avivado. Eu, pastor Jefferson, eu quero ser avivado por essa fé. Todo culto que você chegar aqui, toda pregação que eu fizer, que eu puder ministrar, eu quero ser muito usado por Deus, com alegria, com fervor, com alegria mesmo, motivação. Vou para o culto, eu vou motivado. Eu vou vir para a igreja com frio, mas -2, -10 graus, mas eu vou com alegria, porque lá vou me abastecer de Deus. Irmão, desanimado, vamos chegar a lugar nenhum. Ou há um avivamento dentro do teu coração, ou não vai ter avivamento. Tem que ter uma fé dentro de você agora, para você levantar a tua voz e orar em nome de Jesus. Amém? Amigos de casa, Deus abençoe a vida de todos vocês. Ficamos por aqui, continue com a programação em nome de Jesus.